têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Está assim hoje. Por isso que às vezes as pessoas não pedem, porque o povo está com o coração duro, o povo está com o coração mau, o povo perdeu o amor, perdeu a sensibilidade de ajudar o próximo. Então eu vou, em vez de eu bater numa casa pedindo ajuda, então eu vou pegar aqui mesmo da calçada aqui, amparar aqui um pouquinho de água, aqui nesse córrego, e matar a minha sede. Passou um anjo de Deus, mulheres evangelizadoras, e Deus usou e mostrou que há sim quem faz o bem. Ainda há quem faz o bem. Então, não há quem faz o bem, há sim. Versículo 2: o Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse o quê? E buscasse a quem? Você está aqui porque tem entendimento. Porque se não tivesse entendimento, não estaria aqui, buscando a Deus. Versículo 3: desviaram-se todos, e juntamente se fazem o quê? Imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam o quê? Os quais comem o meu pão, como se comesse o pão e não invocasse quem? Ali se acham em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Se de Sião, vem Senhor, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, de Deus, do céu, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará. Está na tua Bíblia? Senhor, olha o 15 e o 1. Senhor, quem habitará no seu, quem morará no seu santo? Aquele que anda e pratica e fala no seu. Aquela irmã falou a verdade no coração e praticou. Agora presta atenção no que Deus está falando aqui. O povo não está mais acreditando que Deus existe e que Ele faz o bem, porque só está vendo o mal da parte do seu semelhante. O homem não sabe tratar, o marido não sabe tratar a esposa com dignidade, a esposa não sabe tratar o marido com reverência, com dignidade. Hoje me fizeram uma pergunta: pastor, como eu devo servir ao Senhor com reverência? Eu vou pregar sobre isso. Não me lembro se eu já preguei, mas vou pregar. E vai ser gravado e vai chegar para esse irmão que fez essa pergunta aí. Então é assim, como é que a gente serve ao Senhor com reverência? Da forma que a nação, mulheres evangelizadoras, serviu ao Senhor hoje. Às vezes a gente pensa que servir ao Senhor é só trazer o dinheiro para a igreja. O dízimo, a oferta, faz parte, porque senão não mantém toda a estrutura. Amém? Como é que o Roberto, acabei falando, como é que o Roberto, que veio hoje pela manhã, iria ouvir a mensagem da fé, se a gente não manter essa estrutura financeiramente? Amém? Então o dinheiro faz parte, mas não é tudo. Não adianta eu ganhar muito dinheiro nesse mundo, e eu ser cristão, e eu trazer um monte de dinheiro para cá, mas quando eu vejo alguém bebendo água da sarjeta lá, da cisterna, do chão, eu não me sensibilizo. É como aqueles sacerdote que passou de largo, quando viu o homem lá, samaritano lá, padecendo. O bom samaritano ajudou o homem padecendo lá. É como o levita que passou de longe, e ela cumpriu hoje essa palavra na vida dela e na nossa também, porque ela não passou de longe não, ela parou, perguntou se ele queria água, ele falou: tem água aí? Ela falou: tem, está aqui, e ajudou. Então essa é a igreja que vai morar no céu. Igreja que não se sensibiliza com a causa do próximo, ainda não é a igreja. Então, quando eu olho para a Bíblia, o povo corrupto, o povo que peca, que não permanece na congregação do justo, essas pessoas, elas não temem a Deus e não crê que Deus existe e que Deus faz
o bem. Mas nós acreditamos, amém, igreja? E nós somos daqueles que não se desvia para o mal, mas permanece firme para a salvação da alma, para a conservação da alma, amém? Então o que Deus quer ensinar hoje aqui? Para que nós possamos entender que Ele não mudou, Ele continua fazendo o bem. E como é que Ele vai agir? Através de cada um de nós, amém? Até aqui estamos entendidos? Abra sua Bíblia aí. Vamos aqui para Mateus 19. Mateus 19, acharam? O salmista Davi provou para nós aqui que Deus não mudou, continua fazendo bem, amém? E cuidado para você não deixar teu coração se encarregar de coisas que o nécio, o tolo busca, e aí você acabar desacreditando de Deus e virando ateu. Como é que pode? Era religioso, seguia qualquer religião pagã, qualquer religião sem salvação da alma, aceita Jesus, vem para a igreja, ouve o evangelho e depois desacredita da palavra. Olha isso aqui, Mateus capítulo 19, versículo 16, acharam? Hoje, a maioria dos teólogos e de um monte desviado que estão na internet por aí, estão ensinando o povo e o povo está lá, acreditando, seguindo. Ensinando o povo que não precisa estar aqui, que não precisa vir para a igreja, estar dentro de um salão, não precisa seguir a homens, diz que está seguindo a homens. Ué, Eliseu seguiu quem? Eliseu seguiu quem? Elias. Josué seguiu quem? Os discípulos seguiram quem? E nós estamos seguindo quem? Então, por que não precisa estar aqui? É que são preguiçosos, não se esforçam em buscar o reino de Deus, porque quem é igreja se esforça. Foi um esforço ou não foi para essa irmã? Dar água, foi um esforço. Pôr a mão no bolso e fazer uma obra para Jesus, pagar um café e um pão com manteiga, sei lá o que, para essa alma, para essa vida. Foi um esforço ou não foi? Ela mediu esforço para fazer? Não, ela viu, chamou atenção, parou e fez a obra. Por isso que eu vi, o marido chegou aqui, as filhas chegou aqui de manhã e ela não. E depois, ela chegou depois. E quando chegou depois, a vida já estava aqui. Eu me lembro muito bem que eu estava aqui pela manhã, louvando ao Senhor, aquele louvor que vocês receberam. E aqui louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, meditando. E Deus trouxe tantos mistérios aqui, foi tremendo. Eu assisti depois, eu chorei feito uma criança. Eu falei, meu Deus do céu, que palavra é essa, Jesus? Que maravilha, que tremendo isso aqui. Quem dera vocês fizessem isso também. Chegasse lá, seguisse, dasse o teu like, compartilhasse para mais pessoas se tornar como essa irmã, mulheres evangelizadoras. Homens de valor. Não é de pouco valor, não, é muito valor. Porque custou a morte de Jesus lá na cruz, para eu e você, aqui nessa terra, ainda está fazendo bem a toda criatura. Olha isso aqui. Mateus 19, versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe, bom mestre, que bem farei, olha, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse, por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, se deseja, se almeja, se queres, porém, entrar na vida, guarda-os. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, viu jovem, viu filho, filha, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo, que aconteceu hoje, amarás ao teu próximo como a ti.
Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda para ser salvo, entrar no reino do céu? E Jesus no 21 disse-lhe: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres. A irmã fez ou não fez? Dá aos pobres e terá um tesouro aonde? Depois que você fizer isso, praticar, vem e me segue. O povo vem para seguir Jesus, mas não quer praticar isso que ele pediu para fazer primeiro. Até hoje estão assim, como os nécios, lá de Salmo 14. Porque se acreditasse que Deus é Deus, estava vivendo a palavra que já aprendeu. Estava praticando. Olha, nós temos uma caixa ali para coletar feijão e arroz, que é o que mais está precisando agora no momento. Arroz e feijão. Eu não vou nem perguntar quem trouxe. Teve uma semana que eu publiquei e divulguei a semana inteira. Tem momento que eu acabo dando uma pausa, digo, vou dar uma pausa aqui para ver se o povo, que é igual aquele povo que a gente vai lá na porta do mercado, pedir 1 quilo de alimento não perecível, para montar cestas básicas e doar de graça aqui, sem cobrar um tostão, 1 centavo de ninguém, 1 vintém de ninguém. Dinheiro antigo, hein, pastor? O senhor é dessa época? Meu avô era. E ele falava essas moedas aí, e era assim, conto de réis. Meu avô falou muito de conto de réis. Eu não sei nem que moeda era essa na época dele. Eu sei que eu acompanhei o real, o cruzeiro, o cruzado, o cruzeiro novo, o que mais? E por aí vai. Mas essa moeda não é da minha época. E aí eu percebo que quando diz respeito a Deus fazer por nós, a gente se alegra. Mas quando diz respeito nós, a igreja, fazer por Deus, que a nação Mulheres Evangelizadoras hoje fez por Deus, quando deu água, pão para comer. E ainda apontou para o caminho que conduz à salvação e à vida eterna. Eu vi aquele homem de Deus ali, entrando com ele por aquela porta enquanto eu estava aqui pela manhã. Mas eu não sabia disso, eu vim saber depois. E Deus pregou tremendamente aqui. E quando foi no final, eu ouvi o que eu ouvi, né? Eu me lembro que eu fui tirar uma foto com ele, e ele olhou para mim, a gente está aqui, né? Aqui do lado, ele olhou para o meu rosto assim, e fez um filme de mim. Eu acho que querendo dizer assim, eu quero ser igual a ele. Deus ajude que seja isso, aquele filme. Deus ajude que seja isso. Amém, igreja? Então, a gente temos que abrir o coração, igreja. Hoje pela manhã eu falei, o templo está aberto e o coração também. Então, igreja, não adianta só abrir essas portas e nós nos ajuntarmos aqui e fechar o coração. A gente vai ser igual os tolos, que não acreditam em Deus, não acredita na obra de Deus, não acredita que Ele já veio, que Ele morreu naquela cruz para nos dar salvação eterna, o perdão do nosso pecado, e que Ele subiu à destra do Pai, e que vai voltar, ressuscitou o Pai no 3º dia, subiu à destra do Pai, e vai voltar a qualquer momento para buscar aqueles que o amam. E quem ama Jesus não é só de boca, de língua, é de fato e de verdade. Pastor, mas eu fiquei maravilhada quando eu vi aquele homem ali. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei para a irmã, o melhor evangelismo você fez. Você me mostrou hoje que o melhor evangelismo não é ficar pregando sermão para ninguém na rua. Se tu não for para a igreja, tu já sabe o destino da tua alma, viu? Isso não é evangelismo. O melhor evangelismo Deus me mostrou hoje. Dá pão e água para ele e para ela e fala assim, ó, eu estou indo ali adorar o Senhor. Esse é o melhor evangelismo. Então, igreja, o jovem rico, ele queria ser salvo, não queria? E por que ele não foi? O que pesou nele, nessa balança? O que pesou mais? O mundo, os costumes do mundo ou a mensagem da cruz para ele? O mundo e os costumes do mundo. Pesou mais para ele. Se a mensagem da cruz pesasse mais na mente, na alma, no coração, ele ia abandonar tudo, fazer o que Jesus mandou, ir lá vender tudo que Jesus ia falar. Quando ele falasse, eu duvido, olha, eu conheço pela misericórdia esse Deus. É o Deus que falou para Abraão,
Não faça isso com o menino. Eu tenho certeza que esse Deus ia falar com aquele jovem. Quando ele falasse, tá bom então, é para vender tudo? Tá bom, estou indo vender e depois eu volto. Jesus ia dizer assim, porque quem conhece o coração, a mente, a alma e a intenção do coração, Jesus, gente, é Deus. Deus ia ver que havia sinceridade nele, que ele ia fazer aquilo mesmo, e Jesus ia dizer, volta aqui. Foi aprovado. Foi aprovado. Já vi que teu coração se converteu. Vamos seguir a caminhada aqui de fé. E está salvo. Hoje chegou salvação para a tua casa. Não precisa vender nada. Isso foi apenas um teste. E você foi aprovado. É isso. Não foi assim com Abraão? Abraão pegou ali o seu filho, o filho da promessa, e Deus que pediu para fazer assim. Ele foi obedecer e fez. E quando chegou lá no último ato, Deus bradou do céu, falou, opa, faça isso não. Ele, obediente, jogou o cutelo lá no chão, desamarra o menino, tira o menino. Ó, ali ó, o cordeiro para o sacrifício. Então, igreja, o jovem rico também foi testado ali. E eu tenho certeza que Deus, que agiu lá com Abraão, ia agir com ele também de benevolência. É que ele não creu. Quem creu na nossa pregação? Então, igreja, presta atenção. Nós fomos chamados para fazer o bem. Ah, mas a igreja é o quê? Virou um lugar, uma instituição de caridade. Não só isso. Ela é a igreja. Ela é o lugar onde a gente adoramos a Deus. Mas é o lugar onde a gente aprende a fazer o bem. Vai fazer o bem só para a parede? Não, nós vamos fazer o bem, fomos chamados para fazer o bem à raça humana, ao ser humano, às almas. Em muitos casamentos hoje, eu volto a dizer, ultimamente Deus está tocando muito nesse assunto, hein? E está na hora de eu trazer aqui uma pregação direcionada sobre o casamento, porque olha o que tem de marido Nabal, que maltrata a esposa, humilha filho, olha, está escrito. É triste. E ainda tem um título de cristão. É triste, porque por isso que não se converte vizinho, não se converte família, não ganha ninguém para Jesus. O testemunho é esse, gente, ó, dar água, fazer o bem, fazer o bem. Marido que está fazendo bem à esposa é a crente mais feliz do mundo. Bem-aventurada a esposa que tem um marido cristão verdadeiro em casa. Bem-aventurada. Agora, se não tem um cristão verdadeiro em casa que humilha, maltrata, xinga, aí não, né? Aí a cristã entra aqui triste. Entra em qualquer igreja triste. É assim. Então, o que eu quero trazer aqui na direção de Deus hoje é que muitas casas estão bagunçada, desordenada e que Deus está triste. Olha, Jeremias capítulo 18. A gente quer ser a igreja, mas não quer fazer o bem. A igreja, Jesus veio para fazer o bem. E nós fomos chamados para fazer o bem. Não é para fazer o mal, nem a nós mesmos, nem permitir ninguém fazer o mal para nós, nem nós fazermos para os outros. Para fazer o bem, uns para com os outros. Jeremias capítulo 18. Acharam? Jeremias capítulo 18, versículo 1. Podemos ler? A palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, acharam, igreja? E desce à casa do... Presta atenção aqui, cristão. Para você se converter de verdade. Que não basta ter título, viu? Tem que ter conversão de coração, alma e espírito. Olha isso aqui, ó. Jeremias 18. Você que está com dificuldade, os irmãos estão ajudando aí, mas está projetado aqui, ó. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. A gente não veio aqui para ouvir as palavras de Deus? E aí? Aí vem um monte aí falando na internet que não precisa estar mais aqui, que dá hoje a tecnologia se multiplicou, 5G e tudo mais, né? Velocidade da luz, então vamos cultuar de casa. Cultuar de casa comendo pipoca?
Cadê a reverência ao Senhor? Lá na tua casa. Cultuar tomando suco? Cultuar é com a televisão ligada e o celular ligado. A televisão está lá passando o culto, ou o rádio está passando o culto, e no outro lado está aqui, o celular. Entrou mais 50 mil na conta. Ô glória, que culto maravilhoso em casa, hein? Que reverência é essa com o Senhor? Vai na delegacia e não dá atenção para as perguntas que está fazendo lá, não, para você ver se você não é enquadrado no desacato à autoridade. Acorda, igreja. Olha isso aqui, ó. Então, na casa do Senhor tem que ter reverência. A gente vem para cá para servir uns aos outros com os dons que nós recebemos. Eu te provo na Bíblia, já. Olha isso aqui, ó. Jeremias 18. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, põe lá em ordem a igreja, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se, e tem um monte de vaso quebrado. Na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal reino, se tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. No momento em que falar de uma nação, de um reino, para edificar, para plantar, se fizer o mal diante dos meus, Deus está vendo tudo? Está a prova aí, ó. Não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mal, e melhorai os vossos e as vossas. Está na hora não da gente melhorar, não? Ou a gente vai melhorar quando for tarde demais? Quando a gente chegar no inferno, essa é a realidade. Chegar no inferno, eita, o inferno é real, meu Deus, que pavor, me tira daqui, Jesus. Dá para sair de lá? Se uma vez que entrou lá não tem como sair mais, é eterno. Então, igreja, vamos evitar e vamos melhorar. Vamos melhorar? Vamos dar mais água? Vamos dar mais pão? Vamos matar a fome de quem tem fome? A sede de quem está com sede? Vamos vestir quem está nu? Vamos vestir quem está com frio? Vamos vestir, vamos visitar os doentes? Vamos ver os presos? E quantas almas presas aí a gente não faz nada? Move as águas, Senhor, sobre a nação brasileira, sobre a nação evangelizadora. Move as tuas águas. Senhor, nos dá um coração igual ao teu. Coração temente a Deus, que guarda os mandamentos e pratica. Porque tem um povo gemendo aí com dores de parto, esperando a manifestação da igreja, a igreja não faz nada. Não se manifesta. Não melhora. Passa dia, semana, mês e ano e tu não melhora. Tu está esperando o quê? Jesus voltar para melhorar? Aí é tarde demais. Porque quando ele vier, na ordem do Pai, é para buscar quem obedeceu aqui. É quem colocou a casa firmada na rocha. Aí sim, esse sim. É os limpos de mão, puro de coração, que vão ver a Deus.
Ô pastor, por que aqui a gente tem que se preparar e se colocar na posição? Porque lá em Apocalipse diz que quando ele vier buscar e nos levar para lá, sabe o que nós vamos ser lá? Não sabe não? Abra a tua Bíblia aí. Aqui, ó, Apocalipse 3. O que nós vamos ser lá no céu? Abre aí. Então tem que haver uma mudança aqui, uma melhora aqui. Eu que cultuava pouco, agora vou cultuar mais. Eu que ajudava pouquinho na obra de Deus, agora vou ajudar muito mais. Vou ser justo, pelo menos justo. Não faça além das suas posses, das suas forças, mas aquilo que Deus pediu, obedeça e faça. Olha isso aqui, ó. Apocalipse 3, versículo 12, diz assim: a quem vencer, é para quem vencer. Significa que se todos aqui que estão aqui se esforçar para vencer, agradando a Deus em tudo, vai vencer. Agora, se não se esforçar, vai perder. E qual o lugar do perdedor? E qual o lugar do vencedor? Olha isso aqui: a quem vencer, eu farei coluna no templo de meu, e dele nunca, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, a nova que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Está na tua Bíblia? Volta aí no início aí. Quem vencer, eu farei coluna no templo de meu. Está na tua Bíblia? O que nós vamos ser lá no templo de Deus? O que nós vamos ser lá no céu? Hein, igreja? Participe. Coluna. Essa coluna serve de quê? Aqui, nesse salão. Ela serve de quê? Para sustentar todo esse peso que está aqui em cima. Amém? E se lá no céu nós vamos ser coluna, por que aqui a gente não sustenta a obra de Deus? Por que aqui nós não somos coluna? A gente quer ser coluna de título? Eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou cooperadora, eu sou líder do jovem, eu sou. Isso é título, isso não é ser coluna. Coluna é arregaçar a manga, pôr a mão no arado sem olhar para trás, até que ele surge lá nas nuvens, montado num cavalo branco, e você aí com a mão no arado, fazendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém, igreja? Amém. Tito, depois de 2 Timóteo. Tito, depois de 2 Timóteo, capítulo 3. Tito 3, versículo 1, diz assim. Acharam? Tito 3, versículo 1, para a glória de Deus. A quem, podemos ler? A quem? A festa está boa lá embaixo, hein? Eu estou quase descendo. Ué? Amém, igreja? Tito 3, versículo 1. Acharam, igreja? Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda a boa. Cadê a gente assim, com esse comportamento? É a Bíblia. Ó, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas o que? Modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos no outro tempo o quê? E o que mais? Desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, que matou Caim matou Abel, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e amor de Deus,
nosso Salvador, para com quem? Com a raça humana, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem do que? Da regeneração, regenerado, coração generoso, e da renovação do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para que Deus fez isso? Para a gente ser salvo, e a gente salvar uma multidão de pessoas, e não pelas obras que a gente faz, mas sim pela fé. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 9, fala que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E se está na desobediência de Cristo, dos mandamentos de Cristo, como vai ser salvo? Já não acredita mais. Uma pessoa que não pratica a Bíblia, ela não acredita mais, ela está igual aos tolos, de Salmo 14. Onde está Deus? Cadê Deus? Não existe. Como é que pode? Ah, quanta maldade, ele não faz nada para acabar com a maldade, só se ele exterminar a raça humana. Se ele exterminar a raça humana igual ele fez, ele não vai fazer, como ele exterminou lá na arca de Noé. Lembra no dilúvio? O povo estava assim. Lembra em Sodoma e Gomorra, Gênesis 19? O povo estava assim. Ele acabou com Sodoma e Gomorra ou não? Escapou algum lá? Agora, como é que a pessoa tem a oportunidade de escapar com vida de Sodoma e Gomorra e olha para Sodoma e Gomorra e deseja estar lá no shopping de Sodoma e Gomorra? A mulher de Ló, ela olhou para trás porque ela falou: como é que pode? O shopping plaza de Sodoma e Gomorra, onde eu comprava minhas roupas chique, eu vou abandonar? Eu nunca mais vou lá. E aí ela deu uma olhadinha para trás para ver, ou seja, desobedeceu uma ordem de Deus. Não era para olhar. E a ordem de Deus para mim e para você é não olhar para trás mesmo. Aquilo que você conseguiu fazer de bem no passado, amém. O que você não conseguiu fazer, faça agora em diante. E pare de ficar no passado sofrendo. Ai, quem dera, meus 17 anos, igual de José lá do Egito. Eu tivesse 17 anos hoje, com essa cabeça que eu tenho hoje. E até eu já falei isso, essa besteira. E não pode. A gente não pode ficar perdendo tempo com o passado. Agora é prosseguir para o alvo. O que eu fiz, de bem, de bom. O que eu fiz de mal já foi perdoado lá na cruz do Calvário, porque eu me arrependi. Agora é momento de olhar para frente e fazer melhor. Ai, se eu tivesse 17 anos para me prestar o Enem, tivesse 17 anos para me começar a faculdade, ai meu Deus, eu seria um mestrado, um doutorado. Ué? Não tem mais 17 anos não, meu filho, é mais de 50. Se tu quiser fazer, agora com 50. E acabou. E vai entrar na faculdade no meio de um monte de novinho lá. E na hora que tu entrar, o povo vai dizer: ó, professor. Não, é mais um aluno que foi estudar depois de velho. É Deus pregando para mim mesmo aqui, sabia? E para você também. Que muitas das vezes fica colocando desculpa aí para não estudar, por causa da idade. Ah, para mim já chega, já passou do tempo. Se fosse assim, tu não ia fazer curso. Não, já sou velho. Me acomodar aqui na função que eu estou. Aí surge uma oportunidade lá para você ser promovido. Cadê o curso? Então tem que estudar, igreja. E de preferência estude a Bíblia. Que aí qualquer curso que tu for fazer aí, você vai tirar nota 10, se estiver estudando a Bíblia. Agora, se tiver preguiça de ler Bíblia, quando for fazer o curso aí fora, nota 0. Porque não tem sabedoria. E a sabedoria vem, ó, do Pai das luzes, ó. Lê Bíblia. Então, eu vejo as pessoas sofrendo. Abra aí, Pedro. Eu vejo as pessoas, as famílias sofrendo, porque não dá ouvido às palavras do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4. Acharam? 1 Pedro, capítulo 4, para a glória de Deus.
1 Pedro 4, versículo 10. Cada um administre aos outros. Está na tua Bíblia? Olha isso aqui. Cada um de nós administre aos outros o dom como mal ou bons mordomos da multiforme graça de Deus. Bons. O que a atitude daquela irmã nas mulheres evangelizadoras fez hoje foi coisa boa ou ruim? Boa. Ela recebeu esse dom de fazer o mal ou o bem ao seu semelhante. Compartilhar com o próximo o dom que recebeu. O dom do amor. A gente professa muito o amor, né? Quero amar sem distinção, sem preconceito, e na comunhão, né? Não é que a gente louva? E na prática, o louvor funciona? Passa de largo, perto da necessidade do semelhante, e a gente não compartilha. Tem condições de dar água? Dê água. Tem condições de dar atenção? Dê atenção. Tudo isso é o amor. Concorda? Aqui, nós temos aqui vários projetos, não temos? E você participa de todos? Pastor, se eu tivesse condição, igual José do Egito, 17 anos, eu ia participar de todos. Mas como eu sou velhinho, já não tenho condições mais de participar de todos. Então eu participo daquele que eu posso, que minhas condições me deixam participar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A gente temos que parar com isso. Porque a palavra de Deus diz que não devemos lembrar das coisas, nem considerar as antigas. Eis que tudo se fez novo. Quem te deu um novo coração? Quem te colocou o Espírito Santo para habitar dentro de você aí? Então é para fazer diferente. Eu duvido se Jesus iria responder isso que a gente responde, quando uma pergunta de Deus sai assim. Então, hoje, cada um de nós devemos administrar o dom que nós recebemos. Recebemos um dom de quê? De perdoar? Perdoe. De ensinar? Ensine. Recebeu um dom de curar? Cure. Sai daí orando por todo mundo e curando todos os doentes. Recebeu um dom de orar pelo povo e confortar o coração das pessoas. Deixa Deus te usar. Uma palavra de um palestrante. O que está acontecendo aqui, Jesus? Uma palavra de um palestrante que ganha aí em média 25 mil para ir fazer uma palestra aí. E o povo junta uma multidão lá, anotando tudo, prestando atenção em tudo. É assim ou não é? Para aplicar no seu dia a dia. Seja uma palestra para casais, seja uma palestra para empreendedorismo, seja uma palestra para funcionários na empresa, seja uma palestra para produzir mais. Enfim, eles trazem. Glória a Deus, som. Glória a Deus. Amém, igreja? E eles fazem o quê? Levam esse povo para o céu? O povo paga para pendurar no pescoço um crachazinho que está participando daquele evento, de uma feira, e paga para entrar. E está ali numa empolgação, numa alegria desenfreada, porque está participando daquilo ali. Por que não se alegra quando a gente está aqui num culto? Aprendendo com a palavra. Por que não se alegra em participar de uma obra como essa de levar água, pão para quem tem necessidade? Você vê aí muitos programas de televisão, de rádio, quando tem enchente por aí, Nordeste, qualquer lugar do Brasil, eles reúnem carretas, caminhões, aviões para levar lá o quê? Comida, mantimento, roupa, agasalho, cobertores, água potável, não é? E muitas igrejas fazem parte dessa obra aí. A gente não pode fazer o bem? É pesado essa obra para nós? E não é pesado, porque hoje você lança o teu pão, amanhã quem vai comer dele é você mesmo.
É hoje que você faz o bem, amanhã ele volta para você muito mais. Então, você tem um dom de ensinar inglês, ensine. Eu tenho um dom de interpretar todas as línguas que Deus te deu o dom. Interprete, Deus está usando o irmão ali na oração, em mistério, interprete. Edifica a igreja do Senhor, exorte a igreja do Senhor. Porque se faltar profecia, o povo perece. E o que eu entendo com isso é se faltar ensinamento bíblico, a igreja perece. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, igreja? Aprenderam a palavra? Vamos encerrar aqui. Volta aqui para a gente encerrar. Lucas 10. Lucas 10. Acharam? Lucas 10. Quem quer ser coluna no templo do meu Deus? Esforça. Esforça, tem bom ânimo e não pare de fazer o bem a ninguém. Olha isso aqui. Lucas 10, versículo 17. Acharam? E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: eu vi a Satanás. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus, tá? Você que fica brincando aí com os demônios, olha aqui o que o Senhor Jesus falou aqui, ó. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Se caiu do céu, está onde? Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Tem coragem? Ou você tem dúvida? Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos aonde? Para um pouquinho aqui. O jovem rico queria que o nome dele fosse escrito aonde? Cornélio quis que o nome dele fosse escrito aonde? Qual é o nome daquele de Evangelho de João 3? Nicodemo, obrigado. Obrigado. Gente, ajuda. Vocês não lêem Bíblia, não? Ajuda, às vezes dá um branco mesmo. Eu não estou lendo, dá um branco. É memória. Memória do ser humano falha. Amém? Obrigado, o líder Leandro. Né? Dá honra quem tem honra. Não falou, perdeu, tá vendo? Acabou ele ganhando. E você sabia, mas não falou. Nicodemo, ele também queria ter o nome escrito lá no céu, não queria? O que Jesus falou para ambos? Vocês precisam ouvir o quê? Porque quem conhecereis a verdade vos. Para Nicodemo, Jesus falou: é necessário nascer da água e do. Para o jovem rico, era necessário ele tirar o que do coração? A avareza, a confiança na riqueza. E não, deveria ter a confiança em Deus, que é o dono da riqueza. E aí, para ele falou. Aí lá para o Cornélio, é necessário o quê? Ouvir a palavra. Manda chamar Simão Pedro na casa do Simão Curtidor, em tal endereço. Ele vai te dizer o que é necessário para você estar com seu nome escrito lá no livro da vida. Amém? E aí o que aconteceu? Pedro chegou para ele e mostrou o quê? Mostra aí os 5 passos aí que Pedro mostrou para Cornélio. Aí Pedro chegou lá na casa, ele mandou chamar, Pedro foi, estava orando. Homem de Deus é sempre assim, vai buscar, está orando. Vai atrás. Oi, mano, não respondi sua mensagem que eu estava orando. Mas agora está aqui. Perdão, irmão, estava numa reunião aqui buscando o poder de Deus. Ó, aí, ó. Purificação, sem a qual nenhum de nós veremos a quem? A Deus, tá vendo?
Pedro falou para Cornélio: ó, Cornélio, tu tem que se purificar. Tu já faz muita coisa boa, mas tem coisa ainda que te falta. Tem coisa que você já faz de bem e tem coisa ruim que você não precisa mais fazer para você poder se santificar, nascer da água, do Espírito, nascer, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dia 31 agora nós vamos batizar. Vai nascer somente aqui, em média, 20 almas para Jesus, em média. Em as outras igrejas também. E juntando tudo, um total de 200 meu Deus, o povo não guarda não. Foi compartilhado. Quantos? Eu não sei. Quantos? Ninguém guarda. Quem vai se batizar, levanta a mão aí. Quanto vai se batizar? Olha, se não me engano, né? Está na dúvida, mas amém. É 260, amém, igreja? Almas em todo o ministério. Ah, pastor, é pouco. Era bom se fosse 260 mil. Se a gente fosse coluna aqui, seria. Porque para ser coluna lá, tem que ser aqui primeiro. Quando ele vier, ele quer encontrar a gente sustentando a obra dele. Vivendo pela fé. Amém, igreja? Amém? Hoje à noite falhou o microfone. Foi um monte de interrupção. Só Deus na causa. Mas está valendo. Não está? Porque nós não estamos aqui fazendo para homem. Estamos fazendo para Deus. E aqui eu encerro dizendo: igreja do Senhor, melhore. Está chovendo, está frio, mudou, está mais longe, melhore. A doença chegou. Engraçado, quando a doença chegou para o rei Ezequias, ele virou para a parede, fez uma oração a Deus. Lembra, Senhor, que eu andei sincero nos teus caminhos. Lembra que meus olhos nunca olhou, nunca desejou mulher nenhuma, Jesus. Lembra, Senhor, que eu andei reto nos teus caminhos, que eu fui obediente. Lembra, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Não foi? Orou, chorou demais. E Deus pediu para o profeta ir lá e dar mais uma oportunidade de vida para ele, não foi? Será que a gente vai orar assim, no Espírito, com lágrima, com súplica, com rogos, só quando a gente estiver passando momentos difíceis? Quando for nadar e um tubarão engolir? Uma baleia engolir? Aí lá no ventre do peixe a gente vai orar. Se Deus permitir, né, a gente orar, né? E pode ser que na bocanhada que ele der, nós já morremos. Então, igreja, antes que o dia mal venha, a dificuldade venha, vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Vamos fazer o bem. Essa obra não pode parar. Às vezes eu quero trazer uma palavra que eu meditei, busquei. É quando eu chego aqui, Deus muda tudo. Eu queria pregar a mesma coisa que eu preguei de manhã, mas chega aqui, Deus muda tudo. E mudou por quê? Porque estava fácil eu pregar de manhã o que eu preguei de manhã. Está no coração, está facinho, está na mente, ainda fresquinho. Acabei de pregar de manhã. Mas quando eu chego aqui, Deus muda. E muda por quê? Porque Ele sabe o estado de cada um aqui, ó.